Olha, deixa eu te falar uma coisa. Só fique nesse vídeo se for para assimilar a palavra de Deus. Se for para você escutar a palavra de Deus e tentar pôr em prática. Se você não acredita em Deus, pode pular esse vídeo. Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você que é jovem, para você que apesar de eu ter dito antes, que se você não quer saber, não quer assimilar a palavra de Deus, mas você ainda permanece aí, é porque você vai se identificar com essa mensagem. O reino de Deus, a gente planta como se planta, como se ara um terreno, prepara um terreno e a gente joga semente e depois a gente agoa, tem todo o trabalho. E aí você vê a plantação se erguendo, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus é quem dá o crescimento. Então o reino de Deus é assim. A gente semeia a palavra, mas quem manda o vento para espalhar a semente para cada um assimilar essa mensagem é Deus. Então, a nossa parte é transmitir a mensagem que está aqui, ó, na palavra de Deus. Olha, nessa minha Bíbliazinha sem capa, velha e surrada, eu pedi a Deus para me dar uma mensagem. E aí eu abri aleatoriamente e ele me deu uma mensagem aqui em Eclesiastes, capítulo 12 no versículo 1. Essa mensagem é direcionada para você que é jovem, você que está começando a entender o que é a vida, você jovem que está começando a sentir os prazeres oferecidos para você ao seu redor. Prazeres que são muitos, principalmente prazeres carnais, porque o jovem, ele, ele às vezes, ele começa a conhecer os prazeres carnais, mas não consegue entender os prazeres espirituais. Quando eu era jovem, eu comecei a ir para festa, comecei a namorar, comecei a acreditar que aquilo ali era uma coisa boa para mim, mas às às vezes não é, porque o mundo está aí, tem festa, tem balada, tem tudo o que não presta para você jovem. E você cai nessa armadilha, como eu já caí, e como muitos irão cair, como muitos estão presos, sem poder sair dessa armadilha. Sabe por quê? Porque a gente se esquece de Deus. E nesse versículo, ele diz assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Ele pede para você lembrar de Deus enquanto ainda é jovem. Porque o mundo, ele está cheio de armadilhas. E todas essas armadilhas são feitas para você esquecer de Deus, para você esquecer que existe um ser poderoso, um ser onipotente, onipresente, onisciente, que criou você com todo amor. Mas os prazeres do mundo fazem você esquecer tudo isso. Você pode até dizer assim, quando você é jovem: eu tenho Deus, mas você não conhece verdadeiramente Deus. Você só conhece o Criador através da palavra dele. E isso é coisa que a gente não faz quando nós somos jovens. Então, este versículo é para você. Nunca esqueça de quem te criou. Procure meditar. Tire aí
5 minutos para você, meditar na palavra de Deus, para você se questionar, para você tentar entender todos os versículos que estão aqui na palavra de Deus. Eles estão para nos dar exemplo, para nos retirarmos de dentro dele alguma lição, algum aprendizado. E esse versículo hoje é um aprendizado para você jovem, é um alerta para você nunca esquecer de Deus. Quando você estiver no meio da balada e você tiver feito o que eu disse agora antes, de você sempre meditar nessa palavra, porque muitos jovens não querem nem saber da Bíblia. Mas se você é um jovem diferente, se você é um jovem especial, um jovem que está escutando esta palavra hoje, nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, no momento em que você estiver vendo esse vídeo, se você é um jovem que está assimilando a mensagem, essa mensagem de Deus para você, você vai pegar a sua Bíblia todos os dias e vai retirar um tempinho do seu dia de 24 horas, vai abrir essa Bíblia e vai meditar no que você vai ler. Você vai se perguntar, você vai tentar entender e com certeza o Espírito Santo vai encaminhar você para você ler os capítulos, as lindas histórias que estão aqui. E com certeza você vai aprender. E aí, quando você estiver fortalecido com essa palavra, você que é jovem, quando você estiver no meio da balada, você vai perceber coisas que você nunca iria perceber se você nunca estivesse aqui lendo a palavra de Deus. Então, esse versículo é para você. E esse versículo ele termina, ele é em duas partes. Ele termina assim, ó: antes que venham os dias maus. Vamos lá, vou repetir. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Você sabe quais são esses anos que a gente diz: não tenho mais prazer na vida? É quando a gente já viveu tudo o que tinha para viver e aí a gente olha para trás. Olha, eu já fui jovem e hoje Deus me concedeu meus cabelos brancos. Hoje eu tenho a palavra comigo, hoje eu leio a palavra e hoje eu percebo que quando eu era jovem, eu desperdicei tanto tempo da minha vida sem entender realmente o que era o mundo. Um mundo sem Deus é um mundo sem direcionamento, é um mundo onde a gente acha, quando é jovem, que a gente pode tudo, que nós somos poderosos, que nós somos, sabe, o super-herói. É isso. Quando a gente é jovem, a gente acha que nada acontece e a gente é blindado. Mas a gente é blindado por quem? Se nós não temos Deus do nosso lado. Se nós não tiramos nem 5 minutos do dia de 24 horas para meditar na palavra de Deus. Simplesmente quando a gente é jovem, a gente apenas escuta um versículo, Deus, e a pessoa vai aqui andando, aí tem um crente pregando a palavra, você escuta. Quem é Deus? Não, Deus é um ser que vive no céu. É isso, quando a gente é jovem é isso. Deus é isso para a gente. Mas Deus não é isso. Deus fala com a gente, Deus nos orienta, Deus nos dá livramento. Então você precisa saber quem é realmente Deus, quem é realmente o seu Criador. É isso. Jovem, você tem todo o tempo pela vida, todo o tempo para você fazer o que um jovem faz. Mas não esqueça do seu Criador, porque quando o dia mal chegar, você vai estar atento, você vai estar em alerta, você vai saber o que fazer. Porque muitos se deparam com esse dia. O que é o dia mau? O dia mau é aquele dia
em que você se encontra na maior dificuldade da sua vida e você não sabe clamar, você não sabe a quem você recorrer, porque aquele problema que você está passando é um problema que, às vezes, no dia mau que está falando aqui na Bíblia, é um problema que você já recorreu a todo ser humano e esse ser humano não conseguiu resolver. E aí você fica perdido, sem saber o que fazer. E aí vem os pensamentos, vem a ansiedade, vem a angústia, e você se vê num buraco profundo, onde não há mais saída. O dia mau é aquele dia em que você se encontra num redemoinho. Você se esqueceu do seu Criador, você entrou numa vereda, num caminho que não tem volta. E aí você foi se dando bem, e você era um invocadão aqui, como se diz aqui no Nordeste, e você era blindado, e você era o cara, né? Na linguagem jovem, você era o cara. Mas aí nada lhe atingia, nada lhe atingia. Mas aí, do nada, algo lhe atingiu, algo que você não esperava, algo que não veio de, de uma força terrena, mas algo que veio invisível e lhe abateu. E aí você se encontra perdido, porque você não tem o seu Criador do seu lado. Você não procurou saber, você se esqueceu de Deus. E aí vem a maior pancada da sua vida. Você está perdido. Muitas vezes só esperando a morte ceifar você. Você não sabe o que fazer, mas ainda é tempo que você que está no dia mau conhecer quem lhe criou. E aí vem a parte em que você envelheceu, olhou para trás e viu que não fez nada nessa vida e que o seu tempo aqui na terra já está chegando ao fim. Você se desespera e você se lembra de um versículo que dizia assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. É, essa mensagem é direcionada para você, jovem. Você jovem e vive essa vida de desespero, nessa vida que você, apesar de ser jovem e ter toda uma vida pela frente, você sente dentro de você um vazio. Você sente que algo não está funcionando. Você é um jovem diferente e era para você estar brincando, curtindo a vida, mas algo está diferente porque você sente um vazio. E esse vazio é simplesmente a falta do Criador na sua vida. Fique com essa palavra, você jovem que ficou até o final desse vídeo. E não tenha medo de envelhecer. Porque quando você começar a praticar o que você escutou durante este vídeo, você não vai ser aquele que vai envelhecer e vai dizer assim: não tenho mais prazer na vida. Porque todo prazer que você poderá encontrar está aqui, a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, jovens, e que nunca esqueçam de quem os criou. Meu nome é Marcelo Silva. Se você se sentiu à vontade
com esse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, se você assimilou essas palavras e vai pôr em prática, compartilhe esse vídeo com outro jovem que está precisando ouvir exatamente o que você ouviu. Vai ver que você estava num momento difícil, sem entender o vazio que você estava sentindo, e aí você se depara com esse velho jovem do cabelo branco que está transmitindo essa palavra para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreve aí no canal, dá um joinha, né? E vamos para frente, meditando na palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor todos os dias, orando e pedindo graças, que tudo corra bem na nossa vida. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Amém.